Deixa eu pegar o celular. Olá, esperar a Kátia entrar. Hoje a gente vai conversar com a Kátia Calaça. Quem é do meio bonequeiro já conhece, sabe quem é, provavelmente. Kátia já está há muitos anos no meio das bonecas, com aulas e criações e tudo mais. E hoje a gente vai conversar sobre boneca inserida num mercado de arte. Arte, o que é arte? Boneca é arte? Como é que a gente vê isso tudo no Brasil, né? Esse problema todo que a gente tem de desvalorização cultural, né? Dessa falta de criação de cultura mesmo, né? Kátia já chegou, Kátia pontual. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Olá! Cheguei! Tudo Chegou bem, Fabi? pontual. Tudo ótimo. Não, tem que ser, né? A gente está aqui sentindo, a gente não pode perder o bonde nunca. Como tá? Tá no isolamento ainda, Kátia? Total, tô assim, me enfurnei dentro de casa e eu não saio, né? Eu tenho gente de grupo de risco em casa, então tem que se preservar, não tem outra maneira, a gente precisa se cuidar um dos outros, né? Que eu acho que parece que só é um autocuidado, mas não, é o cuidado com o outro também, né? E eu acho que a gente esqueceu isso e tem alguma coisa assim estranha acontecendo no mundo, eu não sei qual mundo, mas está acontecendo umas coisas estranhas. Então, assim, eu acredito, vamos fazer a nossa parte, né, Fabi? Sim, é isso aí. Quando a gente precisa ir na rua, a gente olha e fala assim, mas peraí. Quando foi? Parece que o mundo vai acabar, Quando né? foi que o Parece... Natal aconteceu? Porque parece que é Natal, né? Na rua. Tudo lotado, tudo cheio, fila. A coisa você fala, e eu? Tô em casa por 3 meses, 4 meses, quase. Né? No outro É dia isso aí, a gente vai se quase deu sentindo. uma noia aqui na galera, porque foi aquela história do peraí, o que, que eu tô fazendo? Só assim. E aí eu até repreendi isso, veio até por conta das minhas filhas, e eu sempre falei para ela assim, a gente não faz por conta do outro, né? Se o outro não faz, o importante é o que você está fazendo, qual a postura que Sim. você está tendo. Uhum. Então, vamos esquecer essa história, né? Eu sou, por exemplo, pontual. E aqui no Rio de Janeiro, Fabi, quem é pontual? O pessoal marca contigo. É uma loucura, né? Eu sempre assim, eu sempre brifo quando eu trabalho fora, eu trabalho muito em Sampa, você também. Você sabe disso, eu falo, gente, eu sou carioca, mas eu sou pontual. Você me espera ali na hora certa, porque eu vou estar ali. Porque as pessoas aqui no Rio, você fala, será que vai vir? A gente chega a questionar isso. Sim, Então, sim. independe do outro. Eu acho que a gente tem que manter sempre a nossa postura, a nossa ética, a nossa firmeza, para se manter atento e forte. E não tá fácil não, né, Fabi? Tá bem Não, tem um difícil a gente ditado que fala manter a que espinha ereta. o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça, e o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Né? Exatamente. Então, Isso tá aí não errado. tem Vamos negociação, né? errado, né? É isso. Kátia, você. Há quantos anos você está nesse meio bonequeiro? Eu vou até começar assim, porque tem muita gente também que não me conhece, eu acho assim muito interessante, não tenho certeza, que nesse momento de pandemia, afeto e parceria são os ativos mais importantes que a gente tem. Não é álcool gel, não é papel higiênico, são os afetos e as parcerias que a gente coloca no mundo e que a gente vai começando a tecer e entrelaçar. Então, assim, primeiro de tudo, agradecer aí pelo convite, pelo chazinho. Eu separei minha xicrinha de chá aqui, ó, para a gente poder Eu tô com a tá minha degustando. caneca. Não, para a gente estar degustando. E é muito importante, né, essa abertura de coração, de cabeça criativa e de gente que chega para pensar junto com a gente, né? Então, eu sou a Kátia Calaça, para quem não me conhece, eu gosto de colocar também no meu release que eu sou empreendedora criativa, eu me formei em Belas Artes pela UFRJ, e faço bonecos, né? E tenho um negócio criativo, que é um estúdio que fica aqui em Jacarepaguá. Falando isso, Fabi, é importante a gente começar a situar as coisas, porque assim, sempre parece que você está numa grande brincadeira, né?
Parece que você tem que fazer outras coisas para fazer isso. E dentro do segmento ainda tem um estigma que parece que você faz isso, mas só que isso não é o seu trabalho. Então, toda essa construção que a gente pensa a respeito de boneca é arte, é trabalho, é labuta e é um fazer muito potente, né? Hoje, nesses momentos em que a gente está com muita sensibilidade a respeito do mundo, que o mundo está sensível, apesar de todas as dores que a gente vê por aí, há um ponto muito sensível e o que salva a gente é isso, é a maneira que a gente consegue estar fazendo coisas, e fazer arte é maravilhoso, e fazer boneco é uma delícia, né, Fabi? É uma maneira de você estar criando gente, só que não, mas é gente, porque na verdade... Exatamente. É uma maneira de você imprimir valor a objetos que são inanimados. Então, no final, você tem ali um objeto que ele tem vida. Então, quando a gente começa a pensar o que transformaria uma boneca em objeto de arte, essa é a grande questão. Eu acho que dentro da pergunta o que é arte, né, ou se boneca é arte, a gente não vai ter essa resposta. A gente tem questionamentos, a gente tem proposições e a gente tem pensares a respeito e indo nessa direção. Mas eu espero que a gente nunca ache essa resposta. Mas é muito importante a gente fazer. E a prática é muito, 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 muito valiosa, né? Quanto mais você faz, mais você se elabora, mais você consegue estar imprimindo ali e colocando expressão. E hoje a arte ela tomou um rumo assim muito mais conceitual do que figurativo, né? Então hoje a gente tem objetos de arte. Eu lembro que quando eu fui com a minha mãe no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, que quem não for vá, porque é maravilhoso, a visita vale a travessia da ponte. Eu lembro que a minha mãe falou, ela viu uma obra e falou assim, isso aí eu também faria. Aí eu falei, né? Porque é muito mais do que eu também faria, né? Porque, na verdade, a arte ela precisa expressar, mas hoje ela é muito mais conceitual, ela é muito mais uma ideia, a subjetividade ela veio e se estabeleceu no segmento artístico. Por que isso? A gente hoje não precisa daquela arte lá. Eu dou aula também, né? Eu dou aula aqui na rede do município do Rio de Janeiro de arte, e aí eu sempre falo com os meninos, né? Porque parece que a arte é aquela habilidade de você reproduzir algo à semelhança. E hoje não mais, né? Parece que você é um ser mágico, né? Que você canaliza Deus e aí você faz uma coisa perfeita, né? Exato, e não tem nada disso, tenha muito trabalho na parada, tenha muita experimentação também a nível pessoal do que você ouve, do que você lê, do que você visita, com quem você fala, onde você transita, como você está com os olhos abertos e atento e forte o tempo todo, a gente tem que estar alerta. Então, a gente quando começa a ter essa compreensão do que é o mundo, a gente começar a entrar nessa proposição do que é arte, e aí a gente pode chegar a discutir se boneca está situado nesse patamar ou não. Eu acho assim, eu afirmo para você com os dois pezinhos juntos que está sim. Boneca é um objeto artístico, pode sê-lo, mas também pode não sê-lo, porque na verdade tem um ponto que é muito sensível, né, Fabi, num país, principalmente num país que não tem ministro da cultura, que acabaram com o Ministério da Cultura. Isso, né? Não, total. Que o Ministério da Educação já está vários dias sem uma cabeça que está fazendo a gestão. Então, a gente tem uma lacuna que ela é imensa a respeito de educação. Então, quando você pensa em falar de arte, a pessoa acha que você é pomposo, que você é metido, que você fala, gente, peraí, isso aí é o básico. Você está falando de algo completamente distante, né? De outro deslocado, universo. né? Você desloca. Está ao redor dela o tempo inteiro, né? E vamos assim, eu sempre falo, eu gosto, como eu também trabalho com educação, eu trabalho com arte e educação, então quando eu estou dando aula lá, que é uma aula de costura, eu procuro imprimir a questão da educação, que é a questão da nossa percepção, do nosso olhar, o que você está vendo. Não é só reproduzir. Você reproduzir é fácil, mas vamos pensar nas coisas, vamos olhar, é Paulo Freire, sabe, Fabi? É você ter leitura de mundo para você poder depois ler a palavra, né? Então você precisa saber
fazer essa leitura de mundo à base até do sensorial. Isso é inerente à tua qualificação, né? Então, é muito importante, eu gosto que a gente tenha acessibilidade, que a arte seja acessível, que a gente possa usufruir disso de uma maneira gostosa. E a museu, ai, que legal, vamos para o museu. Eu vibro quando o CCBB tem fila na porta para ver aquelas exposições. Não há problema da selfie, que a galera quer só fazer a selfie, mas isso é a porta de entrada, né? A gente precisa democratizar esse acesso para depois a gente ir caminhando para questões mais espinhosas, para as questões mais sutis, para as questões mais estéticas e elaboradas e intelectualizadas, vamos dizer assim. Mas a gente precisa quebrar paradigma. E a boneca... A visão, ela é uma forma de alimentação também, né? Então tem aquele pensamento de que tudo que você escuta, tudo que você cheira, tudo que você come, prova, toca, vê, te alimenta. E armazena ali no teu HD. Então, quando você vai elaborar uma coisa artística, você vai acessar partes que você não tem nem consciência. Até quando você não sabe que você está acessando, né? Até quando você não tem ideia de isso. Exatamente. Então, tudo bem, só quer brincar e tirar selfie, mas vai assim mesmo. A criança quer... o que vai fazer? Tem gente que fala assim, vai fazer o que com criança em museu? Vai deixar ela correr no meio de obra de arte, vai deixar ela ver aquilo tudo, porque ela vai crescendo com essa experiência. Ela vai guardando, né, informações ali que vai elaborar um estudo, um ponto para ela depois de personalidade, de criação, de visão, de tudo isso, né? E é a experimentação, né, Fabi? A gente tem que quebrar essa barreira e se permitir experimentar. Aquela coisa, não, isso não é para mim. Como assim, gente? Isso é para a vida, né? E hoje o mundo, ele é visual, né? A gente está o tempo todo com a visualidade, até um excesso de muito, tá tudo muito, né? A gente já chegou num momento over e eu creio que esse momento mais introspectivo de pandemia que te coloca, ele não te coloca, né? Ele te tira. Na verdade, a gente foi tirado do nosso dia a dia, da nossa rotina, e aí você redimensiona tudo que está à tua volta, né? Você começa a redimensionar todas as questões. Eu sinceramente, assim, no início, quando começou a pandemia, a gente viu aquela coisa, uau, a gente vai ficar muito melhor, a natureza realmente teve um descanso, né? Pássaros, luz, as coisas começaram a dar uma desafogada, continuam dando, porque há um impacto muito maior de menos, né? Menos gente, menos tráfego, menos trânsito, menos poluição. E, obviamente, você começa a ficar mais. E daí eu percebo, e tenho pensado muito nisso, como a gente não dá conta da gente, né? Porque quando eu vejo aquela gente na rua, eu percebo que aquela gente não é legal com ela, né? Ela olha para ela e fala assim, gente, eu não sou legal. Eu não me aguento. Então eu tenho que ir para a rua. Para me distrair, né? Exatamente. Eu não sou legal. E aí quando você percebe que você se sustenta, que você se aguenta, e que é difícil sim, a gente está numa gangorra, né? A gente está numa montanha-russa. Tem dias legais, tem dias não tão legais, mas a arte chega aí para suprir isso. E a feitura manual, a manualidade, já dizia Santo Agostinho que trabalhar com as mãos é muito potente, porque isso trabalha com o teu cérebro também. Então você tem essa coisa de mãos, as tuas mãos, elas são o teu cérebro também, porque quando você trabalha com argila, que você amassa argila, que você aperta aquilo, você está ali trabalhando e é, sim, um movimento de percepção, de expressão e de autoconhecimento. Então, tudo isso a gente depois leva para um caráter mais elaborado, que aí é a questão mais artística, né? Quando a gente começa a pensar essa elaboração com um pouco mais de refino, a gente começa a querer direcionar uma determinada feitura com um critério maior, aí a gente começa já numa brincadeira mais interessante. A gente sai do que é sutil, do que é brincadeira, lúdico, intuitivo e uma experiência muito natural para alguma coisa mais elaborada, mais direcionada. Aí sim a gente já começa a entrar na seara do que é a arte, né? Como a gente faz arte. Eu atendo dentro do meu trabalho o segmento artesanal também. E aí o ponto sensível toda a vida eu fiz, é meu. E aí você fala assim, gente, vamos lá parar para pensar como isso funciona, né? O meu lado educação, que eu tenho assim muita certeza que a única coisa que vai salvar a gente um dia
né? Não sei quando, mas um dia eu tenho certeza que a gente vai ser bem melhor quando for educado. Aham. E daí eu sempre imprimo essa fala de, peraí, a gente aqui no Brasil tira xerox de tudo, né? Até do outro, né? E aí você fala assim, gente, olha só, até legalmente é proibido, você sabia que é proibido tirar xerox de livro, quiçá copiar o trabalho de outra pessoa. E aí existe uma palavra mágica que é a inspiração. Eu me inspirei. Aí você olha e fala, não, você não se inspirou, você copiou. Você copiou! Exato! E aí você fala assim, peraí, inspiração, vamos lá dizer, o que seria inspiração? Inspiração seria, a gente é movido à inspiração o tempo todo por esse ponto que você falou. Tudo aquilo que você vê, ouve, escuta, cheira, faz parte do teu repertório e tudo isso é inspiração, sim, e uma hora você vai processar isso vai sair de você de alguma forma. Seja na fala, seja no sentimento, escrita, seja na tua prática, na no escrita, olhar. na música, isso A minha sai. arte preferida é a fotografia. Então eu reparo que no mesmo lugar, duas pessoas diferentes, elas vão ter ângulos diferentes de contar aquele objeto, de contar aquela história, né? Mas porque cada um tem um repertório pessoal, cada um tem uma personalidade, tem uma visão. Então, é na boneca, na arte, na pintura, na escrita. É isso, né? Você não faz só com a Exatamente. mão, só com o intelecto. Você faz com o teu corpo inteiro, com Exatamente. tudo que você conhece e experimenta, né? Porque, na verdade, a gente já tem toda uma trajetória, toda uma história, todo um repertório que ele vai sendo montado e a gente só vai para frente, né? A gente não consegue mais. Às vezes a gente dá até aquelas derrapadinhas para o lado, mas na maioria das vezes a gente vai somando, é uma escada, né? O conhecimento ele é escalonado, você vai subindo ali degrau por degrau, agora você sabe isso, agora aquilo, e você só sobe. Por isso que a educação é tão potente, por isso que a educação é tão transformadora, né? Por isso que a arte e a educação, ela te oportuniza essa experimentação plástica, prática, e essa sensação que é deliciosa, assim. Você faz oficina e sabe o prazer que a gente também sente quando no final a pessoa olha para aquele produto, para aquele boneco, para aquele ser que virou um ser. E aquilo é pura alegria, sabe? É muito legal. É o que assim, compensa, né? Às vezes, a musiquinha de Ayrton Senna no assim, final poxa, da... É isso, né? você já tá cansada. Às vezes você saiu cedo, viajou, foi para outra cidade, acordou cedo, falou 10.000 vezes a mesma coisa para todas as pessoas. Você já tá pensando assim, mas por que eu dou aula mesmo, hein? Aí chega no final, a pessoa termina. É por esse e ela momento. olha. É tão bonito, é tão puro, é tão real isso. Eu já vi mulheres tão sérias, tão executivas, profissionais robóticas, assim, e quando elas param, se deparam com aquilo que elas fizeram, e elas veem, e elas se emocionam. E tem aquele sorriso, aquela coisa que ilumina, a pessoa ela fica tão feliz, você fala assim, cara, isso é uma troca boa, né? Acho que é por isso também. Não, é total, né? Valeu e a na pena, verdade, termina tudo bem, né? E, na verdade, né, Fabi, quando você termina uma oficina, quando você termina uma aula, você sai dali com combustível no gargalo, super abastecido, para você vir para a tua prática, né? Então, eu acredito que fazer essa energia de educação circular é o caminho para a gente começar a entender aonde que está a arte na boneca, aonde que está o fazer artístico, né? E dentro, como eu atendo o segmento artesanal, tudo isso está muito embolado, né? Porque as pessoas elas meio que se engalfinham a respeito de uma criação que não é tão criação assim, porque eu me inspirei. Não sei se a Fabi está aí, gente, Falhou, porque né? eu estou vendo, mas ela congelou para mim. Falhou para voltou. você? Eu continuei aqui, só que eu te vi parada. Então, dentro do segmento artesanal, existe esse ponto sensível a respeito do que é inspiração, né? Inspiração não é cópia, inspiração é quando você pega alguma coisa para processar, transformar e fazer uma outra coisa em cima daquilo que te inspirou, né? E aí sim a gente pode começar a esse papo de mais intelectualizado, mais rebuscado do que é arte. Eu acho que num primeiro momento, no meio dessa confusão imensa que a gente ainda vive,
a gente precisa discutir muito o que é básico, sabe, Fabi? Então, eu gosto sempre de trazer o lúdico, o fácil. Ah, mas é só isso? Ah, olha a boneca que ela fez. Porque isso, quanto mais acessível você deixa o seu produto, mais a educação circula, mais eu consigo envolver gente. Eu procuro imprimir muito isso na minha forma de trabalhar. Obviamente, a gente vai criando canais e mecanismos também para ter uma expressão nossa própria, porque às vezes faz falta isso, né? E daí é que eu acho importante a gente estar criando aqui no Brasil um protocolo em que a gente comece a ouvir e a entender o que é bonecas artísticas, art doll, doll art, né? O que é isso? O que é esse movimento? Tá falando de que isso? Está falando principalmente do trabalho autoral. Eu acho que a chave tem que vir aí. É trabalho autoral. Peraí, o que é autoral? Eu fiz, é autoral. Não é bem isso, né? Tem nada a ver com isso. Não é o eu fiz, é autoral. As pessoas aqui ainda confundem isso. E aí vai no início do nosso papo, que é justamente a questão educacional. Então, a gente primeiro... E é um trabalho imenso, né, Fabi? Por isso que eu falo que parceria e afeto nesse momento de pandemia é o que a gente vai conseguir mudar. E eu acredito que aquela história do ninguém solta a mão de ninguém é um ato de amor, porque se você começa a se juntar aos pares, se você começa a fazer um grande conglomerado, uma grande comunidade, um grande coletivo de pessoas que pensam alinhadas dentro de um mesmo propósito, e quando eu falo pensar alinhado, eu não falo pensar igual. Que bom que a gente pense diferente, que a gente vá ter divergências, mas que a gente tem o mesmo norte, né? Porque hoje, nesse mundo polarizado, uma das coisas que eu acho muito positivo é a questão de se discutir política. Quando eu falo isso, as pessoas, Deus me livre, me engalfiar. Eu falei, gente, olha só, a discussão, ela sempre é muito proveitosa, porque principalmente quando você tem um contraponto. Se você tem um contraponto, você vai sair dali, você vai falar, que ela falou, eu não concordo com nada, vou continuar e fortalecer o que eu penso. Sim. Ou então, aquilo ali vai te fazer querer buscar algum outro elemento de conhecimento, né? E aí eu falo a nível de conhecimento sério, de leitura. Não é dar um Google, não, gente, porque dar um Google não é objeto de pesquisa, né? Eu li uma frase de um fotógrafo, né, artista também, uma exposição lá acho que no IMS, em São Paulo. Sensacional. E que ele dizia assim, que essa frase, eu tenho duas frases que me nortearam muito nesse trabalho todo. Aí ele falava assim, que a forma como se vive já é em si uma expressão política. Então, sim, isso que a gente escolhe viver é uma forma de expressar um pensamento político. Né? A gente não política ela está inserida da em esquerda, tudo. Do Lula, do Bolsonaro, não é isso. A gente está falando do que você se predispõe. Quando você pensa na Kátia, né? Quem conhece a Kátia, já tem um perfil que a Kátia representa. Quando você pensa na Fabiana, tem um outro perfil que aquela pessoa representa, que aquele trabalho, que aquela forma de se comunicar, de se relacionar com o fornecedor, com o cliente, né? Aquilo que cria, ela é a sua política. E quando a gente cria, a gente está botando para fora a gente, né? É uma exposição enorme. Né? Tem pessoas que têm pânico. Eu conheço gente que cria e não quer mostrar para ninguém nada. Não quer mostrar o texto que escreveu, não quer mostrar o desenho que fez, não quer mostrar a boneca que fez. Porque é uma exposição pessoal e a pessoa tem medo, né? Ela tem essa dificuldade de lidar com o que o outro vai pensar do trabalho dela. Mas aí a arte também, ela só realmente acontece na hora que ela reverbera no olhar do outro, né? Sim, tem que ter essa saída. Não tem como você fazer arte se você não tivesse o olhar do outro, até que é o teu contraponto, né? O que você precisa para estar evoluindo dentro do que você faz, na tua prática, seja ela qual for. Então, é muito importante que você também faça e você mostre esse produto da arte. E eu sempre brinco assim, né? Porque a arte, ela é um produto. O final, o objeto final, ele é um produto. Por mais duro que isso possa parecer, ele é um produto, né? E hoje, mais ainda, porque quando a gente fala em mercado da arte, a gente vê o que tem na Arte Rio, que você fala assim, caramba, né? É muita questão. Quando tem a arte que chega no Brasil, e quando a gente vai pesquisar um pouquinho fora, a gente vê outros caminhos também.
né? Como o da boneca. Eu nunca imaginei, quando eu comecei, que boneca podia ser chamado de arte doll. E isso poderia ser arte em algum lugar. Em alguns lugares, você tem um museu só de boneca. Você tem associações de artistas de bonecas. Existem definições, né? Até se você procurar lá o que é arte doll, né? Ele coloca que é arte doll. Ai, gente, minha prima entrou e ela... Olha, ai, você ficou muda. eu tenho que falar aqui o que minha prima falou, que viver em coletividade é um ato político. Roberta Calaça, assim, é isso. A gente é um ser político e a gente não tem como não fazer política o tempo todo. E aí, assim, quando eu faço boneca, eu penso aonde eu posso estar causando e lacrando em alguma coisa, porque eu preciso imprimir voz no meu fazer. Eu preciso. Tem horas que você fala, é isso aqui, olha, que é muito fundamental e é muito importante. Então, quando você pensa na expressividade, é isso, onde a tua prática, o teu fazer, vai realmente impactar o mundo. E a arte, ela tem esse poder mágico, né, de ultrapassar décadas, séculos, anos, meses, dias e tudo, e entrar na goela da gente. E aí a gente vê assim, um governo que execra a arte, porque a arte ela é transformadora. Ela é aquilo que te elenca a ter escolhas, a ter vontades, a ter saberes, a ter desejos. Então, primeira coisa que um governo que não quer que você seja, ele vai ali atacar a questão artística. E com tudo é toda... cultura, né? Tudo é cultura. Exatamente, porque é estrutural, né? Eu até brinco assim que a pessoa pode até não falar, e aí eu falo, você mostra a Mona Lisa, que é o quadro mais famoso do mundo, qualquer pessoa do aula para a comunidade, e aí os meninos conhecem aquilo e você fala, é isso, né? Cheque, pode até não saber, geralmente é Michelangelo, é Da Vinci, eles vão falando coisas loucas, mas a imagem em si ela é muito digerida, ela entra ali na gente. Quando a gente quando a gente faz Frida como boneca, a gente está fazendo um ato político, porque foi uma pessoa extremamente articulada e que passou assim como um furacão aqui, tocando em vários pontos sensíveis. Então, a gente tem muita coisa a fazer aqui a respeito de trabalho dentro da bonecaria, que eu gosto quando você usa esse termo, né, a bonecaria. Eu uso muito a questão do fazedor, sabe? Ainda do mecânico, para você poder se habituar a essa mecânica, porque eu acredito que a gente ainda não está com escopo para pensar em coisas mais elaboradas. Mas eu acho que já está gritando a hora de artistas aqui no Brasil estarem começando a se articular de forma organizada, profissional, e brincar como gente grande para mexer em algumas estruturas desse segmento. Eu acho que esse momento, esse time... Eu acho sempre que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, mas a gente realmente precisa pensar nisso. Então, quando você abre aqui o convite para que a gente... mas você e ela juntas, é certo isso? É verdade esse bilhete? Ela também não faz boneca? Porque você vai engrandecer o meu trabalho engrandece o seu, na medida que a gente se cruza e que a gente começa a pensar coisas juntos, né? E completamente diferente de quem não faz trabalho autoral. Porque quem faz trabalho autoral não tolera que alguém vá fazer a mesma coisa que você, porque você quer buscar uma excelência e uma exclusividade de superação que é pessoal, né? Eu sempre brinco que o único adversário que eu tenho sou eu mesma, né? A única pessoa que pode me sabotar sou eu mesma, a única pessoa que pode não cooperar comigo sou eu mesma. Então não existe essa concorrência quando você fala de trabalhos artísticos. Então aí a gente já toca num ponto que ele é muito fundamental e importante para a gente começar a entender o que são bonecas artísticas. Boneca é arte no momento que a gente começa a se organizar de forma coletiva, comunitária e conjunta para que a gente consiga avançar uma pauta
de trabalho aqui dentro do Brasil, porque isso ainda não é uma realidade, né, Fabi? Aqui dentro A do gente Brasil, ainda não tem um protocolo de talvez por trabalho. ser tão comum, tão acessível. Ai, a gente tu travou, eu achei que tu estava calada. Vou Não, falar. tá, Tá bom. tá tranquilo. A gente vem muito do. Tem um momento em que é muito confuso a coisa de artesanato e de arte, né? Que fica ali. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, mas qual é a diferença do artesão e do artista? A minha filha, que estuda artes, ela fala que para ela a diferença é só marketing. Um tem um marketing melhor do que o outro. Eu acho que tem três pontos, eu coloco 3 pontos aí. Artesão, o artista e o design. Que hoje eu coloco o design também nesse bololô. Então, dentro da arte, tá? Então você tem o design, o que seria o design, o que seria o limite do design, o limite do artista e o limite do artesão. Tudo isso se confunde muito porque a gente não tem uma formação educativa. Então, assim, eu sou artista plástica com papel, né? Eu tenho no meu diploma a minha qualificação de artista plástica. Tem todo o conhecimento para exatamente, porque a minha formação acadêmica foi estudar arte. E aí, no final, só que aqui no Brasil, a gente se qualifica e se auto-intitula, tem ministro com diploma falso. Então, assim, tem muitas coisas sensíveis que chegam para a gente de forma embolada. E aí a gente entra naquele ponto, né? Eu discordo da sua filha na questão do marketing, porque eu acho que a questão do artista é a questão do conceito, do pensar. Né? E aí não tem a ver com o que você está fazendo de produto, tem a ver com o que aquele produto representa. Qual o valor de inovação, é um imponderável, Fabi. A hora que a gente tiver essa pergunta, a gente tem ali uma fortuna já para ganhar, porque é a questão do imponderável, o que faz um objeto ser um objeto de arte. Claro que hoje a gente tem um baita marketing que a gente consegue elencar alguma coisa que não é tão boa a um patamar de bom, por conta do marketing que você faz. Você acaba ali indo por osmose, consumindo algumas coisas que não são tão legais. Mas o que faz a arte perpassar o tempo, ultrapassar limites e gerações, é justamente esse ponto que é uma questão e que é uma grande interrogação, que é um imponderável. A gente não vai saber explicar o que faz daquilo ser aquilo. Né? O que faz de um Van Gogh ser um Van Gogh. Eu tento fazer as minhas caixinhas assim para entender. Eu tento colocar o artesão como uma pessoa que tem a habilidade técnica, que reproduz, né, aquela habilidade ali perfeitamente, tecnicamente. O artista como alguém que consegue colocar um propósito naquela peça. É algo que vai te gerar uma reflexão, um sentimento, né? Alguma coisa além, ele vai inovar de alguma forma num mix de materiais que ele vai usar ali, né? E o design, tudo bem. O design eu não tinha pensado nele, eu deixo ele para depois. Mas entre o artista e o artesão, eu fico um pouco assim, eu tento me organizar mais ou menos assim. Tem excelentes artesãos, no Brasil a gente tem excelentes artesãos. A mão de obra é muito boa tecnicamente, mas no sentido do gosto, do artístico, do um pouco além, eu acho que algumas coisas pecam. Não é um gosto porque tão o artesão elaborado. o artesão ele tá ligado ao artífice, à feitura. Por isso que quando eu coloco que eu sou fazedora de boneca, e aí quando eu entro na seara de pegar os bonecos que eu crio, que eu elaboro e que eu penso num formato estético e vou ensiná-los, é porque eu quero que o cara faça aquilo ali com um grau de excelência super bacana. Teria tá acabando, vou ter que... Você fala aí que eu vou ligar meus fios aqui. Tá bom, na hora que você... deixa eu só terminar esse raciocínio, aí tu fala que eu vou ligar fio. Na hora que você precisa sair dessa seara da feitura, e aí você passa para a elaboração, aí você já mudou de categoria. Sim. E aqui no Brasil, parece que você está subjulgando alguém quando você fala, eu sou artista, você é artesão. Então, assim, parece que vocês... por que você é melhor do que eu? Eu não sou melhor do que você.
Mas Não, é só são cada um coisas faz uma diferentes. função. Exatamente. Existem coisas diferentes aí nessa elaboração. Então, a gente. E aqui, quando você tem problemas educacionais, aqui no outro dia, para você ter uma ideia, eu estava numa treta. Eu tenho assim, as partes, é sério, a parte do Imagina o trabalho. Kátia toda elegante, Não, toda de dama, treta, numa mó treta braba. Tava lá a parte do pessoa jurídica, são pessoas jurídicas, mas o meu Facebook de pessoa física, eu posto besteira, eu posto até pouca coisa pessoal, mas eu posto lá minhas coisas e o meu posicionamento político, porque eu sou um ser político e eu sou contra este governo. E eu tenho voz para falar isso. Como pessoa jurídica, eu não faço, Fabi, mas como pessoa Claro, física, eu faço. são canais distintos. E aí, exato, e a moça veio falar comigo e aí entrou na treta, né? Aí a moça, no final, ela não tinha mais argumentos, ela veio me dizer, ela foi defender, eu estava com uma e aí a outra entrou uma terceira na treta, deixa ela para lá que essa aí é intelectual. Aí eu falei, gente, que legal! Hoje... Não, e aí a pessoa encerra uma discussão falando que você é intelectual, como se isso fosse uma ofensa. Uhum. Então, justamente esse ponto eu trago para a questão do artesão. Quando você pega, e eu faço feiras de grandes eventos, eu faço mega artesanal, eu faço a patchwork design, nesses últimos anos até menos por questões pessoais, mas eu frequento eventos de artesanato, que é onde me tem a entrada financeira do meu negócio criativo, né? Exatamente. Então, não tenho nenhum problema em transitar. E eu sou assim, porque eu vou de Madureira, né, eu vou de Madureira a Paris, Fabi, entendeu? Você é os três. Você é designer, você cria os seus personagens, os seus bonecos, a forma de ensinar, você cria. Você é uma artista e você é uma artesã. Então você exatamente. Então, assim, por isso que eu te falo, muito facilmente. Porque eu estou trabalhando com as três pontas. A ponta do design, a ponta do artesão e a ponta... E aí, quando a pessoa me chama, você é uma ótima artesã, eu super agradeço, porque não é momento de você explicar isso ou aquilo, mas a gente precisa deixar muito bem estabelecido, e aí isso é uma postura pessoal, e aí, assim, primeiro de tudo, você tem que saber o seu lugar de espaço. E aí, eu me posiciono com muita firmeza sempre. Então... Algumas coisas vão passando, outras você vai deixando passar, outras você deixa, sabe? Vai escolhendo as brigas certas, né? Exatamente, você escolhe total. E eu sou uma surda que ouve, viu? Eu sou surda. Então, é um espetáculo porque você... Oi, e aí aquilo passa batido, passa revelia, mas essa discussão, quando a gente passa para esse patamar de pensar em boneca como arte, aí a gente já tem que realmente elaborar. Então, assim, fico muito feliz de a gente estar podendo abrir essa fala aqui, sem grandes eruditismos, mas tocando em questões muito sensíveis, que são questões que o artesão também precisa pensar. E ele, em absoluto, precisa ficar magoado, porque aquilo ali ele fez de alguém. Quando você dá referência, você dá valor ao seu trabalho. Sim. Quando você faz um curso, você dá valor ao seu trabalho. Quando você enriquece o trabalho de outro e você fala, olha, aquela pessoa ali é legal, você enriquece o seu trabalho. Sim. É completamente diferente do que a gente tem como prática aqui. Porque aqui parece que se você falar do outro, você, como assim? Você está... Ou... Se eu estou aqui numa live com a Fabi faz boneca e eu também faço boneca, tem que ter treta. Esses padrões que ficam impregnados numa falta de formação, de educação, de praxis. Eu acho, né? Exato. Eu acho que é prática mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a discutir política, a fazer negócios, a ganhar dinheiro com o que a gente faz. Eu acho que a gente tem que desconstruir muitas coisas dentro desse segmento artesanal. O segmento artesanal, falando dele, ele é um dos segmentos que movimentam uma quantia imensa de dinheiro e é onde o cara tem mais escassez. Você pega o artesão está de uma maneira simplória toda a vida e não ganha dinheiro e se acaba. Sim. E é um movimento que impulsiona e que movimenta muito dinheiro. E aí você fala, o que está se perdendo aí no meio desse caminho? Está se perdendo rios amazônicos inteiro, porque a gente realmente não está se posicionando no lugar que tem
que ocupar de fato e de direito. Então, o artesão tem que ocupar um lugar que é de fato e de direito, que a gente tem uma mão de obra aqui maravilhosa, é muito boa a nossa mão de obra. A gente tem artistas que são fantásticos aqui, que fazem um trabalho autoral e um trabalho orgânico e um trabalho extremamente personalizado e personal, maravilhoso. E a gente tem design que dialoga com a arte também. Então, a gente tem aqui um caldeirão criativo imenso. Então, a gente precisa, sim, estar trazendo essas questões, discutindo essas questões, para não desqualificar. Em nenhum momento tem desqualificação de nenhum profissional. Quando você se coloca e se posiciona, eu sou artista, ou eu sou artesão, ou eu sou designer, você, em momento nenhum, está desqualificando ninguém. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E eu acho que você tem Fala que é para eu poder ligar meu Tá. fio. E eu acho que, assim, tem muita gente que me procura, né? A pessoa faz a boneca e ela quer ser uma artista de boneca. Veja bem, no meu entendimento, né? E é um entendimento que eu fui pesquisando e fui buscando, até em grupos organizados fora do país, em outras coisas. Existe a boneca para criança e existe a boneca de arte, que são produtos diferentes. A Completamente boneca infantil, a boneca, você pode ser um excelente artesão, maravilhoso de boneca infantil. Isso não te faz um artista fazedor de boneca de arte que vai para um museu, que vai para uma exposição, que vai participar de um coletivo que fala alguma coisa, né? Você tem uma boneca infantil que, óbvio, eu fico meio louca quando eu vejo às vezes a pessoa querendo fazer a boneca de arte para criança. Não dá. Isso era um problema tão grande para mim que eu tive que criar 2 lojas, né? Uma infantil, a Fabilule, e uma adulta, eu sei, mas esqueci, onde tem coisas para adulto, porque você tem uma conversa diferente. Então, ter essa diferença, eu acho incrível. Eu acho que o artista de boneca, aí seja ele tanto infantil como boneca de arte, eu vou puxar sardinha pra gente, mas eu acho ele extremamente completo e incrível. Porque fazer uma boneca não é só costurar. Fazer uma boneca é costurar, é fazer tricô, é fazer crochê, é lidar com cabelos, com materiais naturais, sintéticos, é você desenhar, é você pintar, é você fazer estruturas de arame, é você fazer tanta coisa. Você tem um mix de conhecimentos, né, que você precisa adquirir para para evoluir dentro do teu trabalho, porque a coceira vem, né? Você aprende a fazer o simples, depois você pensa, mas e se isso fosse assim, e se fizesse assim, se mexesse assado? E aí você busca mais conhecimento. Então eu fico pensando nessa desigualdade e nessa coisa que incomoda, né? De artista, de artesão, essa situação. Eu acho que é imprescindível que o artesão busque cada vez mais conhecimento cultural. Não só técnico, mas cultural. Que ele realmente desligue a televisão, pare de ver a novela, vá para os museus, vá para as casas de arte, pare de ficar no Facebook fazendo treta com os outros, assim, implicando com os outros. Vai pesquisar museu, que agora está todo mundo em casa, mas vai. Vai pesquisar museu, vai estudar sobre arte, vai entender um pouco aquilo, vai conhecer o mínimo que seja, vai se deixar influenciar por aquelas cores, aquelas formas, aquela maluquice toda que vai surgir, tanto bonita como feia, porque a arte não precisa ser só bonita, né? Ela pode ser esquisita, porque ela quanto vai mais passar uma você mensagem. experimenta, quanto mais você aumenta o teu repertório visual, eu sempre falo que é o vocabulário visual, né? Da mesma forma que você tem um vocabulário linguístico, você também tem que ter um vocabulário visual, que é justamente coisas que você está ali captando com os olhos, porque é a partir daí que você vai conseguir produzir, vai conseguir inovar, vai conseguir ter coisas interessantes. E que eu falo sempre, não veja tanto quem faz, sai um pouco do teu mercado, né? Vai ver uma amostra de decoração, vai ver um show, vai ver um filme, uma peça, uma exposição, vai fazer uma aula de pintura, vai fazer uma coisa que é diferente. Porque às vezes é uma decoração de um quarto que te dá uma ideia de fazer um boneco, né? Puxa, mas se aquilo dali virasse um cabelo, uma coisa, você transforma aquilo tudo ali, sintetiza na forma que você mais usa, né? Que é a de um boneco. Então, acho que é extremamente necessário mudar um pouco essa fonte que as pessoas se alimentam culturalmente diárias, que é aquela que a gente já está acostumado, que já está com a rotina, né? De ligou, viu a televisão, só fala daquela linguagem que aparece na televisão. Aí você tem alguém capacitado tecnicamente, mas que com uma cultura muito pequena, né, limitada, assim, só vê aquilo que está ali.
aquilo que todo mundo está vendo, comprando igual. E aí fica naquela de reproduzir, 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 reproduzir. E deixa essa oportunidade incrível que é você se qualificar e criar além do que você imagina de lado. Porque ela está no caminho seguro que está ali, né? E ela não sai daquilo. Fabi, mas aí quando a gente fala nesse sentido da reprodução, do que funciona, porque, por exemplo, quando você pensa em feiras artesanais no Brasil, quando você chega nas feiras artesanais, que geralmente são anuais, você deveria ter sempre produtos inovadores, né? Porque você está ali, é uma feira anual, e que você vai se reabastecer de ideias, de novidades. E não, é um padrão já formatado, porque aquilo ali funcionou. E isso tem a ver com esse mercado que é regulador, que é o mercado do financeiro. Eu quero te vender produto, eu quero te colocar aqui, mas eu não quero que você saia muito desse lugar, porque esse lugar eu já garanti, ele já está check, né? Então, eu não preciso estar gerando valor em cima disso. Sim, eu já fabrico aquilo ali de uma quantidade. Por isso, pasteuriza, embrulha e manda, que está funcionando. E funciona muitíssimo bem a nível financeiro. O que a gente precisa, está começando a deslocar, é trazer essa linguagem de arte doll, de bonecas artísticas, de arte, para dentro aqui do Brasil e fazer disso uma prática. Aí sim a gente começa a pensar. Fala em uma exposição em que você consiga organizar objetos artísticos dentro de feira. Eu já participei de algumas, já fiz algumas, e aí você olha e fala assim, puxa, peraí, essa curadoria não está legal, mas a curadoria tem a ver com quem está organizando, tem a ver com o tamanho do teu stand. Se você pegou um stand maior, você tem direito a estar participando de uma exposição de bonecas, porque o teu negócio dentro daquele negócio é boneca. E aí ele não teria escopo para participar, mas aí como você vai falar que não? E aí é completamente diferente uma coisa da outra. Eu já vi gente regozijando porque estava numa exposição de boneca, e aí, assim, obviamente eu não me posicionei, eu não falei absolutamente nada, pelo contrário, parabenizei, mas você fala, gente, isso não é arte, isso não é uma exposição artística, é essa qualidade deste produto, desse objeto de arte, ele está muito aquém do que poderia ser. Então, assim, é uma pena que esse mercado regulador seja baseado principalmente em cima de um padrão que já está ali de área de conforto. E quem manda é quem está ali gerindo as grandes empresas, né? Então, é muito importante se pensar a arte e se pensar objeto artístico dentro desse contexto, né? De você estar desprovido e você estar ali realmente experimentando, testando a questão intrínseca da tua prática, do teu fazer, e que nem sempre vai agradar a todo mundo, né? Porque tem que pegar o objeto da arte aquela em si obra não vai ser agradável nem sempre. Você tem uma quer obra do Oiticica que fala, seja marginal, né? Seja um herói, seja marginal. Então eu falo, artesão, seja marginal. Saia. Exatamente. Saia Não, do que esperam que você consuma, produza e faça. Para de ser um hamster. Cria outros caminhos. Olha, eu vou ser muito franca, eu acho que tem um caminho muito longo a percorrer, muito longo, dentro desse segmento do artesanato, do artesanal. Mas eu acho que o caminho do artístico está muito latente. Eu fico muito feliz de você estar. E tem me chegado gente muito legal, muito jovem, muito pesquisadora, muito experimentadora dentro dessa feitura, desse fazer do handmade doll. E aí tem gente que faz um trabalho simplíssimo e de um conceito assim, sensacional. Podástico, é bafônico o trabalho, e tem gente fazendo peças elaboradésimas que são muito particulares e pessoais. Fala do coletivo, Kátia. Kátia começou jura, um coletivo. Eu estava aqui me coçando, porque eu achei que não era. Agora fala aí a vontade do coletivo. Então tá bom, vou falar, vou abrir aqui, vou me rasgar, vou me esparramar, porque é isso, né? Eu acho que no outro dia eu encontrei uma pessoa, e aí assim, eu escuto tanta coisa, e algumas coisas assim, obviamente que você não rebate tudo, porque eu realmente escolho total as brigas que eu vou entrar.
E aí, quando eu escuto isso, eu falo, gente, é verdade esse bilhete? E a pessoa falou para mim, me chamou para dar uma aula no ateliê dela, lá, muito legal. E aí ela chegou e falou para mim, não, porque você sabe, né, suas bonecas são extremamente comerciais. E aí eu achei aquilo assim agressivo, porque se ela está me chamando para fazer negócio com ela, e foi absolutamente, sabe aquilo assim, me dando uma catucada? Que as minhas bonecas eram Aham. comerciais. Eu falei, são comerciais, porque é para Uhum. artesão, é para venda. Aí eu, Sim. eu falei, eu não vou nem me dar o trabalho de explicar. E aí, assim, tangenciei, obviamente eu não fui ao ateliê dessa pessoa, que eu falei, gente, vou escolher aonde eu estou também. O legal desse trabalho também é isso, né? Que a gente pode fazer as nossas escolhas. E daí, essa fala dela me acendeu uma luz de como era preciso ter uma organização. E eu fui, Fabi, foi um retiro do pessoal do crochê, ano retrasado isso. Uhum. E eu fiquei encantada com como a galera do crochê se apoiava. Como a galera do crochê dava as mãos umas às outras. As crocheteiras e gente assim, de ponta, gente que está mandando muito bem no segmento. Uhum. E no outro dia eu até vi a Maria, é uma menina super novinha, ela é pequenininha. E eu lá no retiro, como eu não sou da área do crochê, eu não conheço tanto das pessoas. E aí eu virei para a Maria, você sabe fazer crochê? Porque eu crocheto assim, né? Imagina, eu estou ali sentada, eu estou fingindo, eu fico no disfarce. E aí ela olhou para mim, sim. E ela acabou de sair numa revista gringa, foi a primeira brasileira que saiu numa revista gringa. E aí, assim, te dá um orgulho de você ver a trajetória que as meninas estão fazendo. Uhum. E aí eu vim de lá com o coração assim, eu falei, por que não isso no universo das bonecas? Por que não uma organização mínima, básica e bem feita no fazer na bonecaria, né? Na Uhum. feitura de render de doll? Por que não a gente se organizar? Isso realmente ficou ali, foi amadurecendo. E eu tenho uma cara de pau absoluta, assim, eu não tenho, eu acredito que o não você já tem. Então, vai lá, o máximo que pode acontecer é a coisa não rolar. Não Entrei em corra. contato. O máximo é o não corra. Exatamente. Não tenho nenhum problema, assim, sou kamikaze, às vezes, esse jeito a gente tem uma legitimidade carioca aqui, né, Fabi, que às Uhum. vezes dá uma atropelada e isso me gera Sim. problema também. Mas, no geral, eu vou, me meto a cara e vou ali, vou fazendo coisas. Fiquei pensando como articular uma galera de coisas, de pessoas que eu admiro, que eu gostaria de ter perto de mim, pessoas que têm um trabalho, cada uma muito orgânico, muito elaborado no sentido máximo do seu fazer pessoal. E aí veio uma ideia de fazer o coletivo. E a minha felicidade foi a abertura do coração e de mente criativa que vocês fizeram, né? Porque vocês abriram, assim, a gente acabou de fazer esse post. Quem não viu, vai no Instagram lá, no meu, do da Fabi tem, que é uma tag já do coletivo Nós Fazemos Bonecas. E aí são 7 artistas que deram as mãos e abriram o coração para que a gente comece a pensar nesse caminho, tanto profissional, quanto artístico, quanto elaborado e quanto de imprimir isso no Brasil, né, Fabi? Eu acho que a Uhum. ideia é essa: imprimir uma prática artística do fazer manual em bonecas, e aí eu coloco até no texto, porque no outro dia me Uhum. chamaram para um outro grupo, mas que tinha outras linguagens também. E aí eu acho que o texto é importante, a gente ter pessoas que trabalham com texto. A gente está começando aí num movimento que eu acho que já tem assim, cabeça fervilhando aqui de ideias, de proposições e de pessoas muito interessantes e muito talentosas assim do meu lado. O coletivo vem para realmente mudar esse cenário de prática aqui no Brasil, viu? Eu O acredito que a bom gente de vai você conseguir. fazer Eu parte acho de que um a gente vai mercado que conseguir não fazer o existe. barulho. E o Como? bom de você fazer parte de um mercado que não existe, não está estabelecido, é que você pode criar ele. E a gente já cria ele com uma experiência pessoal diferente. A gente cria não como concorrentes, a gente cria como parceiros, pessoas que estão no mesmo barco, né? Que estão nesse caminho, né? A Sabe, gente te olha, traz para próximo. a emoção que eu tive no post de Frida, primeiro porque eu adoro Frida,
eu me senti aqueles artistas cantores fazendo aquelas músicas maravilhosas e cada um cantando um pedacinho. Eu falei, isso aqui tá bom Uma demais, isso aqui coletânea. tá muito do bom, do gostoso e do lindo. Eu achei que é isso, né? Porque, na verdade, você não tem... As individualidades, elas estão absolutamente preservadas, o caminho e a trajetória profissional de cada uma é responsabilidade de cada uma, mas quando a gente é suporte e apoio, mexeu com uma, mexeu com todas. E eu senti essa chegada da galera, né? Eu senti que todo mundo se jogou sem pensar muito, sem questionar muito, e foi, vamos junto e a gente vai sim, né? Então, eu acho que ser pioneiro, a gente está ali com o facão e abrindo essa trajetória, porque, olha, eu te garanto que atrás tem muita gente boa e que vai vir assim atrás da gente por conta desse pioneirismo de você estar trazendo isso aqui para o É a Brasil. corrida de bastão, né? A gente vai até Sim, um percurso, passa o bastão para sim. o outro, continua, a gente vai. O ser pioneiro é isso. Vamos levando a martelada, capinando, aí daqui a pouco chega um outro que já encontrou um caminho mais liso e vai mais adiante. E eu acho que esse momento que a gente está de mudança de era, né, de mudança de protocolos, mudança de comportamentos, e o mundo é coletivo, sim, o vírus mostra isso para a gente, por mais que qualquer mudança, ela é dolorida, né? Mudar dói. A dor do crescimento, né? Quando você está crescendo, você está sentindo ali a dor de estar passando por processo. É justamente isso que a gente está vivendo agora, né? Esse momento que as pessoas ainda ficam perdidas e aí faz um monte de cagada mesmo, né, Fabi? Então, aquelas coisas assim que vai, joga para o lado e vai, né, sujando muito. Mas, no geral, o que fica é o que é bom. O que fica é o que é verdadeiro. O que fica é o que vai transformar o mundo para frente. E é isso, eu acredito com muita força que esse momento ele é realmente de recomposição, sem blá 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 do que a gente vai ficar melhor, porque a gente está sendo muito pioneiro para quem está vindo para trás. Então, eu acho que as maneiras, o mundo ele vai ter que ter uma nova organização. E essa organização ela já está aí exigindo e batendo a nossa porta. E dentro de um coletivo de... seja bonequeiras de bonecaria, de fazedores de boneca, seja de que nomenclatura a gente dê, ele já começou. E isso é muito importante, né? Porque Olha, vamos combinar que a gente está com uma galera que não é fraca. Eu tô de olho aqui na hora e ele desliga quando dá 1 hora. Então falta só 2 minutinhos para dar 1 hora. Eu vou desligar e vou chamar de novo pra gente poder finalizar com calma, sem atropelo, sem falar correndo, tchau, não sei o quê. Tá bom? Já não, volto. beleza, então. Que aí eu também me organizo aqui, que eu tirei aqui, ficou tudo vai ser rapidinho. Bagunçado, né? Porque agora tem porta atrás, mas enfim, faz parte. Já volto. É 1 minuto, já volto. Tá.